Olá, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar ao teu coração nessa manhã. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 até o 34, vai falar a respeito da história de uma mulher, uma certa mulher, que havia 12 anos que ela havia sofrendo de uma hemorragia. O texto vai falar a respeito de uma mulher hemorrágica. É assim que ela era conhecida. E essa mulher, a Bíblia diz que ela padeceu sob cuidados de vários médicos. Ela gastara tudo o que ela tinha, mas ao invés de melhorar, a Bíblia diz que ela só piorava. Mas um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. E lá dentro da sua casa, ela disse assim: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que ela foi no meio da multidão. E quando ela tocou na orla do seu manto, a Bíblia diz que imediatamente a sua hemorragia, ela parou, cessou. Ela sentiu no seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebera que dele havia saído o poder, então ele parou, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Os discípulos perguntando: mestre, todo mundo te aperta, o Senhor me pergunta: quem tocou o Senhor? Ele fala assim: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Então, aquela mulher disse toda a verdade. Ela disse: fui eu que a toquei, fui eu que toquei o Senhor. Então ele disse: mulher, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Esse texto é um texto conhecido, é uma passagem conhecida, mas ela é muito, muito linda e profunda. Deixa eu dizer algo que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã para compartilhar o teu. Jesus, ele tinha consciência de todas as coisas. Jesus sabia que todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem, ele já sabia. Então, quando Jesus pergunta: quem tocou no meu manto? Ele não pergunta porque ele queria saber quem tocou, quem era que havia tocado. Não. Jesus pergunta porque ele queria que as pessoas soubessem a respeito daquela mulher. Ela era uma mulher anônima, mas um gesto de fé fez dela uma mulher no meio da multidão, ela ser lembrada. Essa mulher, ela não era conhecida porque ela era, mas por aquilo que ela estava vivendo. A identidade dessa mulher, como eu disse, era mulher hemorrágica. O seu problema era a sua identidade. Mas Jesus, ele está mudando a identidade dessa mulher. E a primeira palavra que Jesus dirige a essa mulher é filha. Ela está doente, mas a doença dela não seria o nome dela. Sabe, irmãos, tem pessoas que o seu problema virou o rótulo da sua vida. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo aos cuidados dos médicos e ao invés de melhorar, ela só piorava. Então ela perdeu as forças, ela perdeu o vigor, a saúde, ela perdeu as suas finanças, ela está perdendo dinheiro, posses, recursos, ela perdeu a esperança. A cada lugar que ela ia era uma frustração. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, meu Deus, quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela foi por detrás da multidão, mesmo sendo empurrada, pisoteada, ela conseguiu tocar na orla do manto, quando ela ouviu falar de Jesus. Sabe, irmãos, nós falamos de muitas coisas, mas será que nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Aquela mulher foi provocada quando ela ouve falar de Jesus. E aquela mulher, então, ela permitiu a mudança na sua mente. Querido, ela pensava: meu Deus,
Se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Como voltou o seu vigor? Como voltou a sua força? Como voltou a sua saúde? Pela maneira que ela pensava, tudo isso voltou, porque ela decidiu tocar Jesus diferente. Nessa manhã, eu desafio você, diante dessa palavra, a tocar Jesus diferente, a buscar o Senhor de uma forma tão intensa que você possa extrair dele a resposta, a virtude e o poder que você precisa. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.